E as igrejas, muitas igrejas neopentecostais vêm servindo de lavanderia para o dinheiro da corrupção. Eduardo Cunha, que foi presidente dessa casa, se encontra na prisão, foi condenado, foi preso e perdeu seu mandato por lavagem de dinheiro em igrejas evangélicas. Usava o nome de razões sociais e domínios públicos de igrejas, né? Usava o nome de Jesus, jesus.com. Há, por exemplo, hoje, narcotraficantes convertidos agindo em consonância com pastores, expulsando pessoas de religiões de matriz africana de comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas a Igreja Católica vem servindo de abrigo de pedófilos. Hollywood fez recentemente um filme chamado Spotlight, uma história real sobre uma rede de pedofilia da Igreja Católica, conduzida por bispos e padres, de modo que a Igreja Católica se tornou um abrigo de pedófilos muito preocupados em proteger os pedófilos e pouco preocupado em proteger as vítimas. A Igreja Católica é muito mais abrigo de pedófilos do que os museus, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Recentemente em Roma, eu fui ao Museu do Vaticano. Há obras estarrecedoras, se a gente for pensar nas obras e interpretá-las do ponto de vista dos ignorantes que foram para a porta do Santander fechar a exposição Quia Museu. Há obras estarrecedoras, não só porque representam a nudez, o nu, e há muito nu nas obras do Vaticano, inclusive na famosa Capela Sistina, pintada por Michelangelo, há vários nus lá, e eu vi durante a exposição, durante a visita, várias crianças levadas por seus pais olhando aquelas obras de arte sacra e beleza. Além dessas obras, né, dessa nudez, há representações estarrecedoras do martírio de santos, né, e mártires, me perdoe aí a redundância, martírio, mártires, mas que representa degolas, pessoas estripadas, pessoas crucificadas, pessoas degoladas, ou seja, uma violência obscena praticada pela humanidade, representada pelas artes. E o papel das artes sempre foi esse: representar os nossos claros e escuros, fazer a gente refletir sobre o escuro que há em nós. Esse é o papel das artes, né? A gente vai ver, inclusive, pastor chutando santa, como aconteceu de pastor aparecer no programa de televisão chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, ninguém organizou manifestações na porta de igrejas neopentecostais por atentar contra a liberdade de crença garantida na Constituição. Tampouco ninguém foi organizar na porta das igrejas católicas protestos pelo fato da Igreja Católica abrigar pedófilos que estão em autoridades como padres e como bispos. Não. Os judeus, o povo judeu não acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. E por isso mesmo os judeus foram demonizados e perseguidos ao longo da história, né? Aliás, a Igreja Católica também pediu desculpas à comunidade judaica por ter colaborado com o antissemitismo que afeta a comunidade judaica. Esse antissemitismo é terrível, que perdura até hoje nos grupos neonazistas. É importante lembrar que tanto a Igreja Católica quanto as igrejas neopentecostais proferem dos seus púlpitos discursos de ódio contra a comunidade LGBT, desumanizando essa comunidade, utilizando trechos do Levítico e usando trechos da carta de Paulo aos Romanos, que são narrativas milenares e que pertencem a uma religião para justificar a disseminação do ódio e a desumanização dessa comunidade. Eu, sinceramente, não vejo beleza nenhuma na pedofilia praticada por padres e bispos. Não vejo beleza nenhuma no fato da Igreja Católica proteger pedófilos e um pouco se preocupar com as vítimas, a ponto das vítimas criarem hoje uma rede mundial de denúncia. Não há beleza nenhuma nisso. Para mim, há beleza no quadro de Adriana Varejão. E para mim não há beleza nenhuma no martírio de Santa Teresinha, no quadro que representa o martírio de Santa Teresinha, que os seios dela são cortados e extirpados ali, na representação. Então, me parece que é muito mais uma cortina de fumaça para esconder os crimes de um governo corrupto, para chamar a atenção da população para algo que não é relevante, enquanto os direitos trabalhistas são afetados, enquanto o trabalho análogo à escravidão, há uma tentativa de legalização do trabalho análogo à escravidão. E, aliás, eu acho curioso que as criancinhas, essas pessoas que estavam contra o Quia Museu, estejam preocupadas demais com as criancinhas naquele momento, mas fechem os vidros dos seus carros para as dezenas, para as centenas de milhares de crianças nesse país que estão vendendo nas ruas na infância abandonada. Pronto. Obrigado.
queria, inicialmente, esperava que o relator o fizesse em relação ao parecer dele do projeto, mas a elucubração mental passou pela reforma trabalhista, pelo Fora Temer e considerações de outros deputados. É um direito meu como parlamentar. Eu estou com a palavra. Senhor deputado, somente para garantir aí a palavra, depois o senhor pode fazer a tréplica. Ok, mas o senhor pode fazer a tréplica sem nenhum problema, apenas garantir a palavra. Obrigado. Não faço parte das denominações religiosas que o relator se referiu, nem sou advogado, pessoas que estão respondendo aos processos. E, na condição de católico, também não falo em nome da Igreja Católica. Mas, por uma questão de honestidade e até de expressar, quando falo em relação ao Vaticano, à Capela Sistina, e lá eu já estive também, então, quando você vê imagens lá de sacrifícios, está se reportando a passagens bíblicas, como Mateus 2,16, que fala do rei Herodes, que manda matar as crianças até 2 anos, tanto no ventre da sua mãe. Bem semelhante aos Herodes que temos atualmente no Supremo, que vão julgar a ação impetrada pelo PSOL para o aborto livre até 12 semanas. Quando vê lá cenas de nudez na Capela Sistina, ali tem todo um contexto de beleza da humanidade e do trabalho do Criador. É o que nós chamamos na doutrina católica de nuditas naturais, ou seja, representa o estado natural da humanidade, ou seja, do Éden, do paraíso. Nós temos lá nuditas temporales, que representa a pobreza, a confiança da humanidade em Deus por tudo daquilo que recebemos. Nós temos lá, do outro lado, a nuditas virtuales, que representa a pureza e inocência, e você vê lá Madalena arrependida, só com seus cabelos, desnuda. E você vê lá também a nuditas criminais, que representa o horror das paixões e da vaidade. Então, a representação da nudez católica na arte é clara, muito diferente desta nudez aqui dos museus, em que aparece sexo com cachorro, em que aparece apologia à pedofilia. No quadro aqui, tinha um homem na cama sobre uma criança no quadro infantil. Em relação à questão da matéria tributária, da imunidade, é só apresentar uma proposta de emenda à Constituição para retirar a imunidade tributária das igrejas. De tal maneira que esse respeito à intimidade, à vida privada das pessoas, a imagem deve ser respeitada no ordenamento jurídico. Nós tivemos um caso aqui de um deputado que, numa frase infeliz, falou: estupra, mas não mata. E aí um famoso cartunista fez lá um desenho publicado no jornal em que aparece uma pessoa, violentando esse deputado. E ele entrou com a ação na justiça e ganhou, independente da frase que ele tenha falado, porque a Constituição prevê a intimidade, a vida privada das pessoas. E lembrando que também ninguém é obrigado a ser católico, mas aqueles que o são devem seguir as regras. Aqueles que não são católicos, não sei porque se incomodam tanto conosco. De tal maneira que, dentro dessa perspectiva, há projetos aqui na Comissão de Direitos Humanos, que vem do Senado, do senador Paulo Paim, que fala da discriminação. E é curioso que lá, esses mesmos parlamentares têm uma posição diferente daqui. Imagine que um artista, então, resolvesse fazer um quadro em que se falasse, por exemplo, de um repúdio à prática do bissexualismo. Será que essas pessoas teriam essa mesma veemência para que não pudesse censurar o quadro? Ou, neste caso, seria homofobia, lesbofobia, etc. De tal sorte que muitas vezes são 2 pesos e 2 medidas. E eu não falo na condição de católico, eu falo na condição de cidadão, de contribuinte, porque a maioria dessas obras, dessas peças, são patrocinadas com dinheiro público. E, muitas vezes, repito, com gosto grotesco, duvidoso e subjetivo, e eu respeito, se não existisse o mau gosto, ninguém plantava jiló. Agora, o que não pode ser aceito é que essas obras ultrajem o sentimento católico. Vilipendie, como, por exemplo, uma peça teatral em que a pessoa pega uma Bíblia, tira uma folha da Bíblia, enrola um baseado de maconha e fala: hoje eu vou fumar do Gênesis ao Apocalipse, incluindo até mesmo um ilícito penal. Então, é essa a nossa fala, e se atendo especificamente ao parecer, é um parecer que é excludente, deveria ser, portanto, rejeitado nessa Câmara.